Boa tarde oficial para a turma 43, para a gente dar início à nossa segunda aula na disciplina de saúde da mulher e do neonato. Hoje eu separei para vocês aqui os principais exames que a gente faz, para diagnosticar se está tudo bem com a saúde da mulher e os exames de rotina, que a gente tem que fazer de maneira anual ou a cada 3 anos, dependendo da situação. Ontem a gente viu que pela anatomia do sistema reprodutor feminino, a mulher ela está mais propensa para desenvolver doenças e, consequentemente, ela busca mais o serviço de saúde da atenção primária, lá na prevenção. O homem, por ter o órgão reprodutor aí externo, então ele fica recoberto pela pele e na primeira camada da pele a gente tem a camada córnea. A camada córnea é onde fica depositado todas as nossas células mortas, que é essa camada mais superficial. Então, durante o banho ou durante uma fricção, uma lavagem, essa camada córnea ela é removida. Então, se o homem entra em contato aí com algum vírus, fungo, bactéria, que vai causar alguma infecção nele, durante o banho ali, ele já se livra dessa situação. Já a mulher não. Uma vez ela entrando em contato pela musculatura da vagina, ser um órgão vascularizado e interno, o que vai acontecer? Rapidinho essa bactéria, esse fungo, esse micro-organismo, ele vai entrar em contato com a corrente sanguínea e vai fazer com que a mulher esteja mais propensa a desenvolver infecções. Tanto que o tratamento na mulher é completamente diferente do que o tratamento no homem. Por exemplo, digamos que a mulher teve sífilis. O tratamento dela vai ser 3 semanas consecutivas de 2.400 unidades de penicilina benzatina, Bezetacil, 1.200 de cada lado. No homem, é uma aplicação única e acabou, ele já está livre. Porque a infecção nele atua de maneira diferente que como atua na mulher. Outras infecções, como por exemplo Gardnerella, no homem a gente faz dose única do medicamento oral, na mulher a gente vai tratar ela 7 dias, 14 ou 21 dias, e ainda vamos tratar ela na parte genital. Então o tratamento muda completamente devido a essa disposição dos órgãos da mulher. É por isso que a maioria das mulheres desenvolve infecção e o parceiro não. A gente tem muita dificuldade de tratar o casal por conta disso, porque o homem, além de não procurar o serviço, quando a mulher é acometida, dificilmente ele quer aderir ao tratamento porque ele não está sentindo absolutamente nada. Geralmente o homem ele é o portador, a mulher ela é o depósito e esse depósito desenvolve, ok? Por isso que geralmente a gente orienta a mulherada, Tem o Outubro Rosa, que a gente trabalha toda essa questão educacional. E quem faz essa questão educação e saúde é a enfermagem, tá bem? Medicina trabalha com tratamento, enfermagem trabalha com prevenção. Esse é o nosso papel. Por isso que a enfermagem faz tanta palestra, Faz tanta feira de saúde, trabalha com educação. Essa é a nossa função. Aí nós temos aqui, separei para vocês, os principais exames, tá? Que a gente tem. No topo da lista, nós temos o exame do toque, o toque pélvico, Todos os exames, eles servem para diagnóstico e prevenção. Então, para saber se está tudo bem com a saúde genital da mulher, com a saúde dela como um todo, a gente orienta que ela vá ao posto de saúde ou ela vá a alguma unidade de saúde, pelo menos uma vez ao ano, para que ela seja submetida a alguns exames, O primeiro deles que eu trouxe aqui para vocês é o exame do toque, tá? O toque vaginal ou o toque ginecológico. Esse exame é feito durante a consulta, é para ser feito de forma periódica. O toque vaginal pode ser realizado na mulher grávida e não grávida. Na mulher não grávida, durante a consulta de rotina, nós vamos observar inflamações, tá? Ou dor, a palpação profunda.
Então, a gente vai colocar os 2 dedos da mão dominante no interior da vagina, tocando o colo uterino, e a outra mão espalmada com a ponta dos dedos abaixo da linha umbilical, puxando o fundo uterino para baixo. Se a mulher relatar dor durante esse procedimento, ela vai estar na posição ginecológica. Se ela relatar dor, significa que ela tem alguma inflamação. Porém, esse procedimento, ele já causa dor à palpação, tá? Não tem nenhuma mulher aqui que foi submetida pelo toque que diz que não doeu nada. É desconfortável, tá? E esse exame deve ser feito em toda consulta ginecológica. Antes, toda consulta que a mulher ia, na consulta de ginecologia ou na consulta de saúde da mulher com a enfermagem, nós examinávamos vagina, vulva e colo uterino. Hoje não mais. Hoje ela relata os sintomas e nós perguntamos se nós podemos examinar. Dependendo da sintomatologia, a gente tem que avaliar, tá? Do contrário, se a mulher se recusar, a gente coloca lá no prontuário que toda a orientação que a gente passou é segundo a informação que ela trouxe pra gente. Então, o profissional, ele não avaliou. E isso tem que ficar claro, ok? Tem paciente que altera a sintomatologia. Exemplo, eu fiquei lá na maternidade um tempo. E aí, tem a classificação de risco. Fazia uns plantões lá. A maioria das mulheres, quando chegam grávidas, sabe que grávida não pode sangrar. Quando sangra, ela é classificada como vermelha, é uma emergência. E aí elas falavam que estavam sangrando, a gente classificava como vermelho, chegava lá no médico, ela falava a realidade dentro do consultório. Daí a enfermagem ficava lá fora com cara de tacho. Então, saiu uma portaria lá dentro da maternidade que toda mulher, antes de passar pela consulta ginecológica, a consulta com o obstetra, ela tinha que ser examinada. Então, a mulherada chegava teoricamente sangrando, que a gente pedia para avaliar. Ela falava, não, mas foi ontem que sangrou um pouquinho, não sei o quê. Então, quando a gente avalia, a gente tem condições de observar a veracidade dos fatos, tá? Esse é só um exemplozinho. Às vezes a mulher acha que tá com uma leucorreia absurda, que é um corrimento. Tá com aspecto de pus, tá com odor muito forte, não sei o quê. E ela acaba aumentando a sintomatologia. E aí a gente, quando vai observa que é algo normal. Ou às vezes é uma alteração de lactobacilos, que é algo completamente esperado, né? Dentro da saúde da mulher. Então, a gente já consegue acalmar essa mulher durante a consulta, tá? De acordo com o que a gente observa. Agora, se a mulher não quiser o exame, é um direito dela, tá bem? E a gente só coloca as intervenções de enfermagem de acordo com o que o paciente nos comunicou. Então, a gente coloca uma sigla bem grandona assim, ó. SIC, letra maiúscula, SIC. Segundo informações colhidas, tá bem? Que foi o que o paciente te relatou, não foi o que você observou. Agora, se é o que você observou, você vai anotar assim, ó. Ao exame apresenta, 2 pontinhos, aí você coloca tudo que você visualizou, tá? E isso já te respalda enquanto profissional da área da saúde. Tá aqui, ó. O técnico de enfermagem vai posicionar a paciente, tá? Geralmente na maca ou na cadeira litotômica, coloca a paciente com a nádega bem na pontinha da maca. O paciente tem que estar com um jalequinho, tá? Por cima. Sempre tem nas unidades um jalequinho descartável para que ela possa ficar vestida. Deita na maca com o bumbum bem retraído, bem na pontinha da maca, e as pernas delas vão ficar semifletidas e os pés em cima da braçadeira. Se o profissional não conseguir examinar ela nessa posição, por qualquer dificuldade, a gente coloca a braçadeira na altura do joelho, tá? É uma posição desconfortável para a mulher, então a gente só coloca ela nessa posição quando ela vai ser examinada. Do contrário, ela pode ficar deitadinha na maca até o momento do exame. Então, a gente coloca os 2 dedos aqui, ó, da mão dominante dentro do canal vaginal e a outra mão em cima do abdômen, abaixo da cicatriz umbilical, puxando aí os órgãos para baixo, tá? Para que ele fique depositado aqui na polpa digital da mão dominante, bem aqui, ó, na pontinha do dedo. Esse exame, como eu falei para vocês, ele serve para identificar se a mulher tem alguma
inflamação. Então, quando a gente puxa o dedo aí de dentro, a gente já avalia também secreções, tá? É comum, quando a gente tira o dedo do canal vaginal, a gente levar o dedo até a altura do nariz para sentir odor, tá? Então, não estranhe se vocês observarem algum profissional fazendo isso. É muito comum e é perfeitamente normal que façamos isso para que a gente tenha, né, uma noção de qual é a bactéria que está causando aquela infecção, aquela inflamação ou até mesmo aquela secreção. Então, esse é o exame mais utilizado. Por vezes, o que nos atrapalha durante esse exame é o canal retal, né, ter ali presente fezes. Então, é comum que a mulher, depois do toque aqui, ó, porque a gente passa, então a gente acaba tocando aqui no cólon, ó, estimulando a última porção aqui do intestino grosso, a eliminar. Então, é comum que ela sinta uma pressão, uma vontade de esvaziar o reto. Quando, né, em uma situação de emergência ou de urgência, a gente precisa fazer extração manual de bolo fecal, né, a posição é a mesma. A gente coloca lá no reto e faz a extração manual, tá bem? Isso aqui é muito comum, é muito normal, vocês vão ver muito. Às vezes a mulher relata uma dor abdominal, né, no baixo ventre, absurda. E quando a gente vai fazer o exame de palpação, a gente sente ali que é um bolo fecal, né? Então a gente pergunta para ela quantas vezes ela vai ao banheiro, tem quantos dias que ela não vai ao banheiro, e às vezes essa dor absurda que ela tá sentindo não tem nada a ver com o aparelho reprodutor feminino ou com alguma inflamação, e sim com o peso que o intestino grosso está suportando por ele estar constipado. Tá? Então, às vezes a gente tá ali num desespero, baixo o ventre inchado, tem mulher que chega, olha, chega a estar inchado, eu tô sentindo muita dor. Daí tem umas manobras, né, que a gente, enquanto enfermagem, faz, que a gente consegue fazer com que os movimentos peristálticos lá do intestino voltem a funcionar, a gente dá uma acelerada nesse processo e a mulher consegue aí expelir esse bolo fecal, facilitando a vida dela. Então, geralmente as mulheres vão na consulta ginecológica e o problema delas é a nível intestinal. Um dos exames também que a gente faz, que é uma de rotina, é a colposcopia. A colposcopia, a mulher também estará na posição ginecológica. A diferença é que a gente vai colocar um espéculo na vagina dela. Vou mostrar para vocês mais na frente o que é um espéculo. Quando a gente coloca o espéculo, alarga a vagina e a gente tem como observar o fundo uterino dessa mulher. A gente tem como observar lá o fundo uterino. Na ponta, né, do espéculo, a gente vai colocar uma espécie de binóculo, tá? É como se fosse um estetoscópio, só que ele é específico para esse exame. Então, a gente vai observar lá o fundo uterino dessa mulher. Se tiver alguma alteração, a gente coleta, né, mensura, consegue mensurar essa alteração, coleta a amostra e manda para o histopatológico. Nas unidades de saúde, né, do SUS, só tem a colposcopia nas unidades de referência. Nas outras unidades particulares, já faz parte da rotina. Então, você vai numa consulta particular e você já realiza o exame juntamente com a colposcopia, tá bem? Você já tá dentro do protocolo de consulta de um consultório particular. Tá aqui, ó. Colposcopia pode ser realizada pelo médico ginecologista e pelo enfermeiro obstetra. Então, a gente tem aqui, ó, colocamos um espéculo. O espéculo pode ser de metal, pode ser de plástico ou pode ser de acrílico. Geralmente, a gente utiliza o de acrílico, tá? O de metal é muito utilizado dentro do centro cirúrgico, quando a gente vai fazer alguma cirurgia ginecológica. Então, utilizamos o espéculo de metal. Após o procedimento, ele passa por uma esterilização e ele pode ser usado novamente. O de plástico e o de acrílico são descartáveis. Aqui, ó. Depois que a gente coloca o espéculo e alarga o colo vaginal, a gente coloca uma luz lá dentro, a luz do colposcópio, tá bem? E a gente realiza a colposcopia, observando, tá, toda e qualquer alteração das células do epitélio do colo uterino.
Depois a gente tem a ultrassonografia pélvica, tá? Esse é um exame ginecológico e ele é também chamado de ultrassom transvaginal. Então, ele pode tanto ser posicionado a câmera do aparelho na região abdominal, como ele pode também ser posicionado dentro da vagina, observando o colo uterino e a parte superior do fundo do útero, trompa de falópio e ovário. A ultrassom transvaginal é contraindicada a partir do 3º mês de gestação, ou seja, no início do 2º trimestre. A gente já não indica ultrassom endovaginal. No início da gravidez, a gente faz ainda ultrassom endovaginal porque tem como observar melhor a estrutura, né? Depois é só ultrassom pélvico, a gente observa ali toda a parte superior, né, do baixo ventre dessa mulher. Então, através desse exame, a gente tem como observar o útero, ovário, tuba uterina e até o fundo do útero, tá bem? Colo do útero, a gente tem como observar na colposcopia. Já na ultrassonografia pélvica endovaginal, a gente tem como observar também vagina e colo uterino. Por isso que, no geral, os médicos preferem a endovaginal, tá? No lugar da ultrassom pélvica. A ultrassom pélvica geralmente é muito utilizado nos homens, também é utilizado nas mulheres. Tem a ultrassom pélvica obstétrica e tem a ultrassom pélvica de pesquisa e diagnóstico, tá bem? A mulher está sentindo muitas dores ou algo do tipo e a gente solicita uma ultrassom pélvica para observar se essa dor ela tem alguma ligação com uma patologia, né, com alguma infecção. Isso a gente tem condições de ver através do exame ultrassônico. Hoje em dia, se a mulher chegar lá com resultado positivo do exame beta-HCG, a gente solicita logo uma ultrassom. Essa ultrassom pode ser endovaginal, pode ser pélvica. Geralmente, o enfermeiro pede pélvica, né? O médico pede mais endovaginal. E a gente tem como avaliar se esse beta-HCG positivo na corrente sanguínea dela é de fato um bebê. Ontem a gente viu que o beta-HCG pode dar positivo na corrente sanguínea e não necessariamente é uma gestação, né? Pode ser uma disfunção aí do sistema endócrino e geralmente essa disfunção indica células de malignidade. Então o homem também pode positivar, tá, com esse hormônio que teoricamente só indica gravidez, que é a gonodotrofina coriônica, o beta-HCG. Tá? Então, já vai desmistificando isso aí na sua cabeça, porque no Novembro Azul é um dos principais exames que a gente pede para os homens é o beta-HCG, tá? Que a gente quer entender se lá no testículo dele, a função endócrina dele está funcionando perfeitamente. Então, quando você vê aí um pedido masculino com beta-HCG, você já sabe por quê, tá bem? E aí, se você pegar um homem, né, com resultado de exame beta-HCG positivo, você solicite que ele vá ao médico imediatamente. Vamos sair, gente, dessa situação. Vez ou outra eu recebo aqui no WhatsApp resultado de exame para eu avaliar, tá? E aí, se você tá mandando para mim, é porque alguém mandou para você. E se alguém mandou para você, a pessoa quer uma resposta. Aí, olha a situação que tu me colocas. Por exemplo, o último que me mandaram era leucemia. Como é que eu vou dizer pelo WhatsApp para um aluno que o fulano, do ciclano, do beltrano está com leucemia, que é uma doença grave no adulto, que a pessoa evolui para óbito? Né? Então, a gente tem que parar com isso. Eu até comentei com o pessoal da manhã que eu me faço de burra. Eu faço disso, eu digo logo que eu não sei ler. Falou, não sei ler não esse exame. E vocês também têm que parar, têm que fazer isso. Por quê? Se as pessoas começam a pedir informações e vocês começam a passar informações, essas pessoas vão chegar lá no consultório médico dizendo que foi você que passou. Porque se tem uma coisa que esse povo gosta de fazer é citar nome. Né? Então, eles vão dizer, olha, eu perguntei lá para a Manuela e a Manuela disse que isso aqui era câncer, que quando dá beta-HCG positivo no homem é porque está com câncer no testículo. Imagina a situação, Manuela, que você vai ficar. Então, já fala logo que não sabe. Fala, não cheguei nessa parte não. Enquanto vocês são alunos, tá tudo certo. Eu disse, não cheguei nessa aula não. Tive não, não sei ler não. Não sei ler exame. A função da enfermagem não é interpretação de exame laboratorial.
nós sabemos fazer a interpretação, mas essa não é a nossa função. Função de diagnóstico por imagem ou diagnóstico por exame é do médico, tá bem? Então a gente já deixa claro, falando, procura um médico. A gente joga a bomba mais pra frente. Até hoje tem muito médico que não sabe dar diagnóstico de doença complicada, se não sabe dar notícia do diagnóstico, né? Você vai ouvir várias pessoas falando histórias assim absurdas de como foram abordadas para falar que ela tinha uma doença grave. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, tá bem? Principalmente de exames que vêm com laudo. Ah, professor, mas a pessoa olhou no Google, deixa que ela se vire. Deixa ela olhar no Google, deixa ela revirar o que ela quiser. Mas você não precisa compactuar com esse tipo de situação, porque é problema na certa. Aqui, ó. Ultrassom endovaginal, tem uma câmera na ponta. Essa luz da câmera acende quando entra em contato, né? E ela faz com que o órgão fique claro, o órgão aparece. Então, o médico ele consegue fotografar, mensurar, medir, né, cada órgão e colocar lá no exame ultrassônico. Então, já sai as fotinhos com o tamanho do órgão e as possíveis alterações que esse médico encontrou. Dá para fazer ela na ultrassom endovaginal e dá para fazer também essa mensuração na ultrassom abdominal pélvica, seja ela de abdômen gravídico ou de abdômen para investigação. Aqui, ó. Um outro exame ginecológico que é muito utilizado são os exames de sangue, tá? Onde os ginecologistas e os enfermeiros, em geral, costumam solicitar esse exame para que a gente possa fazer o rastreamento de doenças, o diagnóstico e também a prevenção. Então, no geral, o exame de sangue que a gente mais pede para a mulherada é o beta-HCG. Tá? Que o enfermeiro mais solicita e médico também. A gente já pede de cara o beta-HCG. Às vezes a mulher só tá com colesterol alto, mas a gente pede o beta-HCG no meio. Nunca se sabe, né? E pedimos também o TSH. O TSH vai verificar as condições do hormônio estrógeno e progesterona. Ontem a gente viu qual é a função do estrógeno e também observamos quais são as funções da progesterona. Se o estrógeno está baixo, a progesterona ela está alta. Progesterona alta na corrente sanguínea, o corpo entende que está grávido. Então, as alterações que a mulher vai ter: dores na mama, engurgitação na mama, sente como se a mama estivesse quente, pedrada. Porque é um hormônio que ativa a prolactina, é o hormônio do leite. Então, a mulher, a primeira coisa que altera nela quando ela está grávida é a mama. Então, se esse hormônio está alto, né, a progesterona alta, progesterona estimula a produção de prolactina, que estimula também essa sensação gravídica no organismo. Então, isso vai trazer consequências. Por exemplo, a mulher fica mais sonolenta, mais irritada pela oscilação hormonal e assim vai. Quando a progesterona está baixa, tá? A mulher ela tem um fluxo menstrual aumentado, né? Se a progesterona está lá embaixo, o estrógeno está alto. Se o estrógeno está alto, ele está liberando ali, ó, limpando o corpo para que a progesterona volte a começar a funcionar. Então, essa mulher vai estar sangrando. Então, a gente está pedindo esses exames para observar essa ciclagem hormonal e correlacionar com o sintoma clínico que essa paciente relatou durante a consulta. Essas consultas podem ser feitas pelo enfermeiro que trabalha na atenção primária, enfermeiro que trabalha na atenção secundária e terciária, tá? Que são as unidades de saúde referenciadas, não solicita exames. Ele só solicita exame quando ele trabalha no posto de saúde ou numa URAP ou até mesmo numa policlínica. Daí ele solicita esses exames e prescreve alguns medicamentos que estão inscritos no protocolo, né, do planejamento familiar, do pré-natal e do acompanhamento e desenvolvimento da criança, tá, que é o PIM. E também ele trabalha na questão do controle das doenças sexualmente transmissíveis. Então, esse enfermeiro ele faz esse acompanhamento. No planejamento familiar, o que acontece? As pessoas no Brasil estão buscando o planejamento familiar quando elas têm a intenção de parar de ter filhos. Essa não é a função do planejamento familiar.
Planejamento familiar é o contrário, é exatamente para você planejar a sua família. Quando você quer ter filhos, né? Qual método contraceptivo você quer utilizar? Qual método contraceptivo que você vai aderir? Manu, o microfone tá ligado. Desliga aí, Manu. Tem alguém falando de dinheiro aí. Já me deixou aqui agoniada. Já fiquei nervosa achando que o dinheiro era pra mim. Tá? Então, geralmente, as pessoas buscam planejamento familiar quando elas querem parar de ter filho. Ah, eu já tive 4 filhos, 5 filhos, agora eu quero... E é sempre assim, um método mais radical. A pessoa quer um método radical. Ela não quer um método de anticoncepcional, não. Ela quer uma laqueadura ou ela quer uma vasectomia, né? Então, o planejamento familiar, ele tem que funcionar da seguinte maneira. A menina ou o menino iniciou lá a vida sexual ativa. Daí ele busca, né, o serviço de saúde para ver qual é o método contraceptivo que ele vai aderir. Tá? Então, a gente começa ali com comprimido ou injetável, que melhor a mulher se adequa. Preservativo no caso do homem, né? E a orientação sobre como utilizar o preservativo e o porquê de utilizar o preservativo. A maioria das pessoas acha que sabe, mas quando a gente vai observar, ou coloca o preservativo somente na hora da penetração, ou faz um pouquinho pior. Acha que o preservativo só previne gravidez. Está lá namorando uma menina, e aí estão utilizando preservativos porque a menina não toma anticoncepcional. Quando a menina começa a tomar anticoncepcional, a primeira coisa que faz é largar a mão do preservativo de lado. Preservativo, além de uma gravidez não planejada, ele também previne contra doenças sexualmente transmissíveis. Por isso que nenhum método contraceptivo ele é 100%. Digamos que a menina utiliza ali a pílula. A pílula tem 92% de eficácia, os outros 8% a gente complementa com o preservativo. E de quebra, ela ainda não adquire nenhuma doença sexualmente transmissível. Então a gente tem que começar aí a orientar, né? As mães principalmente tem que orientar os filhos para a educação sexual, né? Coisa que antes a escola fazia, hoje ela não pode mais fazer. Ou os pais acharam que a escola estava fazendo de uma maneira errônea, né? E tomaram para si essa responsabilidade. Só que o que a gente mais observa por aí são pessoas que não sabem para que serve o método contraceptivo, né? Por exemplo, se a gente for analisar, o homem ele consegue engravidar, se ele tiver relação sexual por dia com 9 mulheres, ele tem potencial ativo para engravidar as 9. A mulher, se ela fizer 9 relações sexuais por dia com 9 homens diferentes, ela só pode ficar grávida uma vez. Então, por que é que a gente tende a cobrar da mulher, né? Essa questão da prevenção? A gente teria que cobrar do homem essa questão da prevenção, né? Então a gente tem muitas políticas que funcionam de maneira errada devido à nossa cultura, à nossa questão cultural, né? Então nós não criamos as pessoas para a educação sexual. Fato é que a gente não previne quem de fato deveria ser prevenido, que era o homem, né? O controle de natalidade deveria ser feito no homem e não na mulher. Porque a mulher ela passa pelo menos 9 meses grávida para ela poder engravidar novamente. No caso do homem, ele engravida 9 mulheres por dia durante 9 meses. Então, ele tem ali uma condição de ter quantos filhos ele quiser. Ele tem condição de povoar um planeta, se ele tiver a mulher à disposição dele para isso, né? Os outros exames que não são de sangue são a cultura de urina, cultura de secreção vaginal e o antibiograma. O que é uma cultura? A cultura é uma pesquisa específica, ou na urina, ou na secreção que a gente coleta da vagina. A maioria das mulheres procura fazer o PCCU quando ela está com leucorreia, ou seja, quando ela está com algum corrimento que ela não sabe o que é. Então, ela aproveita e faz o PCCU e de quebra ela descobre o que é o exame. O PCCU não é para isso. O exame para diagnosticar qual é a bactéria que está ali atuando na tua região vaginal é a cultura de secreção vaginal. Então, a gente vai realizar uma coleta
uma amostra e vai mandar para análise patológica. Aí a análise patológica vai descobrir qual é o causador, o agente causador daquela infecção. Pode ser um fungo, pode ser um vírus ou pode ser uma bactéria. Descobriu qual é, entra o antibiograma. O antibiograma vai dizer para o profissional qual é a medicação que vai matar aquele agente nocivo, tá? E também ele me traz um dado interessante, ele vai me trazer qual é o antibiótico, qual é a medicação que aquele organismo já está sensível, ou seja, não vai fazer diferença nenhuma. Por isso que no Brasil, gente, foi proibido a venda do antibiótico sem receita médica, sem prescrição. Porque as pessoas compravam antibiótico e usavam em grande escala. Quando começou a ser solicitado o antibiograma, descobriu-se que a população brasileira, quase que 100% das pessoas que faziam os exames eram resistentes ao maior grupo de antibiótico que a gente tem disponível, como, por exemplo, ampicilina, tetraciclina, benzantina, que é a bezetacil. As pessoas usavam bezetacil para qualquer coisa. Dor na coluna, bezetacil. Um antibiótico para coluna. Né? Não tem condições nenhuma para isso. Bezetacil é uma medicação que mata bactérias, tá bem? Então, o antibiograma começou a ser inserido nos diagnósticos. Hoje, um médico não pode passar antibiótico sem que ele tenha em mãos o antibiograma, para saber qual é o antibiótico que essa pessoa não é resistente. Porque se ela for resistente, digamos que está com uma infecção urinária, a mulher vive tendo infecção urinária, e aí eu passo para ela amoxicilina. Passo para ela amoxicilina de 8 em 8 horas. E aí ela fica tomando amoxicilina, só que ela já é resistente à amoxicilina. Acabou o tratamento e a infecção já subiu, dá tempo da infecção subir. Antes a infecção estava só a nível de uretra, agora a infecção já está lá no rim, porque a infecção subiu, que a medicação ela não foi capaz de barrar essa infecção. Então a gente tem que observar, né? Mulheres adoram dividir com as amigas, né? O medicamento que deu certo. Ah, menina, eu tava com coceira outro dia, com prurido, e aí eu usei a medicação tal e deu certo, né? E às vezes você tem que utilizar por 7 dias ou 10 dias e o creme sobra, você fica com aquele creme em casa. Aí quando alguém precisa, você vai lá e dá, né? A gente não pode esquecer que a vagina ela é um órgão vascularizado, né? A via vaginal é uma via de administração para medicação, a gente viu isso lá em farmacologia. Então, não é porque é só uma pomadinha que ela não tem efeito. Ela tem sim um efeito. E a maioria dos cremes vaginais, ou eles são à base de antifúngico, ou eles são à base de antibiótico. Ou ainda são à base dos dois, como, por exemplo, a nistatina com anfotericina. A anfotericina é um antibiótico mais potente que a gente tem em território nacional. Tá? E aí você já está utilizando ele. No dia que você precisa realmente dessa medicação, não vai fazer efeito em você. Aí você vai ter que ficar internado por conta de uma infecção vaginal, né? Uma vaginose, uma vaginite bacteriana, porque você ficou utilizando medicamento sem prescrição médica e sem um devido acompanhamento. Um outro exame que a gente faz na consulta de rotina. Gente, esse exame ele tem que ser feito no dia que você vai fazer uma consulta ginecológica, seja com médico ou com enfermeiro. É o exame da mama. O exame da mama não é o autoexame da mama. O autoexame da mama a mulher faz sozinha em casa, é auto porque ela mesma faz nela. O exame da mama deve ser feito por um profissional da área da saúde durante a consulta. Então, tu foi lá, colheu o PCCU. É normal as pessoas examinarem a tua mama e seria rotina. Algumas unidades, né, os enfermeiros que fazem a coleta, eles não fazem o exame da mama. Né? Eu costumo fazer, porque já peguei várias alterações da mama numa consulta simples de rotina. Tá? E o exame é simples, não demora muito tempo, né? 10, 15 minutos no máximo ali você já fez o exame. Então, como que você faz o exame? Você vai posicionar a paciente na maca, você vai deitar ela na maca e vai pedir para ela levantar os braços ou colocar as mãos atrás da cabeça. Ou ela aponta para cima ou ela coloca as mãos atrás da cabeça. Tá aqui todo o território mamário dela. Então, você vai pegar aqui ó, na linha mamilar e você vai começar a fazer círculos até o final
da mama dela. Depois do final da mama, você vai com o movimento de subida, tipo o andarzinho do caranguejo assim, ó, com a polpa digital, para axila supraclavicular, que é em cima da clavícula, e a região, tá, do pescoço. Então, a gente analisa tudo isso aqui durante o exame. Como que é a palpação digital? Então, você começa aqui, ó, observa a areola, e aí você vem de cima para baixo, vai até o final da mama. Aí, depois, no outro pedacinho aqui, ó, cima para baixo, na mama inteira. Vai repetindo esse procedimento na mama inteira. Depois, você vem com movimentos circulares, ainda com polpa digital, da areola para o externo, ou seja, aqui, ó, do centro para fora, que da letra E, aí vai para A, B, C, D, até o F aqui, ó, em movimentos circulares. Primeiro em movimentos de descida, depois em movimentos circulares. Por último, você faz o movimento de pinça na areola para ver se drena alguma secreção, tá bem? Às vezes, o seio da mulher, ele drena uma secreção parecida com o colostro, né? Ela fala assim, meu peito tá drenando leite e eu não tô amamentando. E a gente vai analisar, o anticoncepcional dela é a base de progesterona. Então, a gente tira o anticoncepcional e o corpo dela para de produzir leite, tá bem? Porque a progesterona estimula a produção de leite, porque ela engana o corpo dizendo que o corpo está grávido, né? Então, é comum a gente encontrar em mulheres que utilizam o hormônio à base de progesterona uma alteração nas glândulas mamárias. Também é muito comum, durante o período que antecede a menstruação, quando a gente toca aqui, ó, no seio dela, a gente encontra vários nódulozinhos. Vários. Porque os ductos da mama estão engurgitados. Daí a gente pergunta para ela quando que vai ser a menstruação. Às vezes ela tá menstruada ou tá bem próxima de menstruar. E isso vai ser normal de encontrar. Tá bem? Agora, se ela não está no período menstrual e você toca e sente nódulozinhos, aí você tem que encaminhar essa paciente para fazer uma ultrassom de mama, se ela tiver menos de 40 anos. Se ela tiver mais de 40 anos, vai ter que fazer uma mamografia. Hoje, o pedido de mamografia, ele tá mais simples, tá? O enfermeiro solicita, o médico solicita. Fica bem dolorido a mama, tá? E esse exame é um exame que às vezes incomoda, por isso que a gente orienta a paciente a fazer em casa depois. A gente ensina ela como ela deve fazer e orienta que ela fique sempre fazendo. Aí no período menstrual ela evita de fazer porque a mama fica dolorida. O exame da mama, né, e a mamografia só é indicada quando a mulher tem acima de 40 anos. Antes dos 40 anos, o que ela faz é uma ultrassom de mama. A mamografia é um exame que machuca muito, dói muito. A mama, ela vai ficar em cima de uma placa de metal e uma outra placa de metal vai vir por cima e vai pressionar essa mama para fotografar, né, a parte superior, posterior e as laterais. Então, é um exame que incomoda, dói muito. Eu trabalhava lá no Unacom e lá a gente fazia muito mamografia. Tinha algumas mulheres que pediam tramal quando saíam. Elas iam para medicação do tramal. Então, é um exame muito dolorido, né? Algumas mulheres, por exemplo, as mulheres mais branquinhas, elas ficam roxas, tá? Como se tivesse sofrido um hematoma na região mamilar, na região ali do seio, na região da mama. Então, o ideal é que ele só seja feito para rastreamento quando a gente tem alguma suspeita. Quando a gente não tem suspeita, que é só para fechar diagnóstico, a gente solicita, ou é só para prevenção, a gente solicita que essa mulher faça uma ultrassom de mama, tá bem? Mulheres jovens não fazem mamografia, nem se elas estiverem com câncer de mama, tá bem? Ficam fazendo só ultrassom. Próximo exame é o PCCU. O PCCU, a única finalidade dele é pesquisar se a mulher tem câncer do colo uterino. É pesquisa de câncer do colo uterino. Se o câncer estiver lá no fundo do útero, no endométrio ou no miométrio, a gente não vai achar, porque ele só serve para isso. Tem muita mulher que confunde PCCU e vai na unidade para coletar o PCCU, só porque ela está com corrimento. PCCU a gente faz uma vez ao ano. E quando
né, você tem 2 resultados negativos de células neoplásicas, ou seja, de câncer, você é encaminhada para fazer a cada 3 anos. Quando a mulher chega no consultório e eu observo que ela já fez o PCCU anterior, por mais que ela minta para mim, eu tenho como saber quando foi o último PCCU dela e qual foi a unidade que ela fez. Digamos que ela mora lá no São Francisco e eu estou atendendo no Calafate. Eu tenho como saber. Como? Por aquele sistemazinho que a gente alimenta, que a gente pega o número do cartão SUS e a gente pega o número dos gemos, né? Então eu tenho como saber quando foi que ela fez o PCCU, qual foi o resultado do último PCCU dela. Vocês já observaram que quando vocês vão agora na unidade fazer um exame de sangue, sei lá, foi fazer um exame de sangue, vem com o resultado atual e com o resultado do último exame? Dá uma olhadinha lá que ele está vindo agora com o resultado atual do dia da coleta e com o resultado do último exame que você fez. Fica num banco de dados. Tudo que você faz quando você adere ao sistema SUS, tudo que você faz, a unidade que você foi, tudo que te aconteceu, fica lá no banco de dados. Então, eu tenho como pesquisar, tá? E aí, eu pergunto para essa mulher por que ela quer fazer o PCCU, sendo que ela fez lá em dezembro do ano passado e a gente ainda está em março. Aí ela falou, não, enfermeira, porque eu tô com corrimento, não sei o quê. Então, eu vou examinar essa secreção. E não se faz necessário que eu colete o PCCU dela, porque o PCCU é para diagnosticar se ela tem câncer ou não. Eu escuto muita mulher falando assim, ah, menina, eu fiz o exame, demorou uns 3 meses para me receber. Quando chegou normal. Que bom, né? Quando o exame dá alteração, o consultório, o LACEN, né, que é a pessoa, é o órgão responsável, lá o LACEN, não, SECOM, desculpa, é o órgão responsável pela pesquisa e diagnóstico do câncer aqui no estado, ele liga imediatamente para a unidade para fazer o rastreamento. Então, se tiver alguma alteração, você vai ser achada muito mais rápido do que o que você pensa. Hoje a gente pede um intervalo de 30 dias para o resultado do PCCU, mas o resultado do PCCU ele sai em menos de 7. No geral, funciona assim. A gente coleta de segunda a quinta nas unidades e na sexta-feira passa o carro da secretaria buscando todas as amostras para levar para o SECOM. Na semana seguinte, né, ele já libera o resultado. Quando tem alguma alteração, ele já liga para a unidade da qual foi coletada aquela amostra e pede para que a paciente compareça. Daí ele faz mais uma análise de amostra de material. E esse material é coletado lá mesmo no SECOM, tá? E aí já sai com resultado de positivo para câncer, aí verifica qual é o grau e a pessoa já sai encaminhada para o hospital de referência, que é o UNACOM. Então, se está demorando para sair o resultado, isso é bom, tá? Significa que não tem nenhuma alteração e não foi encontrada. Professora, eu fiz o PCCU há um tempo atrás e deu Gardnerella. Não só era para ele ver se eu tenho câncer? Por que vem Gardnerella? Se você tiver com Gardnerella, a Gardnerella hoje é uma das patologias que mais faz com que a mulher desenvolva o câncer do colo uterino. Né? Se você teve Gardnerella quando você fez o PCCU, você tem que repetir o PCCU 6 meses depois, tá? E dificilmente alguém te fala isso, né? Deu Gardnerella, você repete, faz o tratamento e repete o exame depois de 6 meses para verificar se você está livre daquela bactéria ou não, tá bem? Porque se você continuar se contaminando com essa bactéria, você pode sim desenvolver uma ferida no colo uterino e essa ferida pode desencadear um câncer no colo uterino, tá bem? O principal causador de câncer do colo uterino é o HPV, mas a Gardnerella e a Trichomonas, elas têm uma contribuição muito importante nesse segmento. Por isso que vem no resultado, tá? Porque lembra que a gente trabalha com prevenção? Não, câncer não tem, mas tem uma bactéria aqui que pode levar ela a ter o câncer mais na frente. Ou que pode causar uma infecção mais grave nessa mulher, uma DIP, né? Que é uma infecção do aparelho reprodutor feminino. Ou IST, né? Que é uma infecção do aparelho reprodutor feminino. Tá? Então, vem Gardnerella, Trichomonas e câncer do colo uterino. Tá? Então, a gente faz uma pesquisa com a mulher primeiro para verificar por que ela quer fazer esse exame. Ela fez o exame uma vez, deu negativo para células cancerígenas. Aí, ela faz aqui 1 ano, deu negativo. Então, ela pode fazer somente a cada 3 anos.
Professora, mas a minha mãe, ela fazia o exame todo ano. E aí, quando for descobrir o câncer dela, o câncer já tinha tomado o útero inteiro. Lembra que eu falei para você que o exame para diagnosticar câncer no colo é só numa porção do útero? O útero é maior, né? Então, se esse câncer começou lá no endométrio, no miométrio, na camada externa do útero, no fundo do útero, a gente não tem como saber. Por isso que é legal fazer ultrassom. Né? Você vai uma vez por ano ao médico e faz todos os exames, faz uma ultrassom, faz exames de sangue, né? Faz o PCCU, se for indicado, se não, você só faz os outros exames para a gente avaliar isso também, tá? Quem que deve fazer o preventivo? Toda mulher que iniciou uma vida sexual ativa. Iniciou a vida sexual ativa já deve coletar o PCCU, tá bem? Independente da idade. Em outro momento, a gente orientava a mulher que ela tinha que coletar o exame no 5º dia útil após a menstruação. E hoje não é mais assim, você só não pode estar menstruada, tá bem? E aí você colhe o exame. Quando a gente observa com o espéculo, a gente faz uma retirada, um esfregaço das células da cérvix, aqui, ó, da camada superficial, aquela que quando a gente abre, a gente já observa. E na endocérvix, a gente coloca, né, um suave, que é um cotonete maior, ou uma escovinha, coloca aqui, ó, no fundo, tá? Faz um giro de 360 graus e passa na lâmina por esfregaço. Essa lâmina tem que estar com as iniciais a lápis, né? Da mulher, da unidade de saúde e a data que isso foi coletado. Então tá aqui, ó, a cérvix, eu só colho uma pequena porção aqui, ó, do útero que corresponde ao colo. Só que o útero é isso tudo. Se o câncer estiver mais aqui em cima, ó, eu não tenho como saber aqui embaixo. Então, o PCCU vai continuar dando normal, porque não tem câncer aqui no colo. E aqui em cima, ó, a doença tá se devastando. Então, esse aqui, ó, é um colo de útero normal. Independente da cor da pele da mulher, por exemplo, se ela é uma mulher preta, uma mulher branca, uma mulher amarela, né? O colo uterino dela vai ter essa coloração de rosácea. Quando ela não teve parto vaginal, aqui ó, o forame do útero dela, o ósseo uterino, ele é redondinho. Quando ela tem bebê, ele fica fechado em forma de fenda, tá? Então a gente sabe ali que ela teve um parto vaginal. Pode ter sido um aborto, mas foi um parto, ou seja, esse útero ele já expulsou um feto do ventre, né? Agora, a mulher também pode já ter tido 5 filhos, ou 3 ou 4 de parto cesáreo, e a gente não vê pelo colo uterino, né? Esse é um colo uterino normal. Quando tem alguma alteração no colo uterino, a gente já saca de longe. Se eu sei o que é normal, tudo que está anormal, eu tenho como mensurar e verificar a olho nu. Tá bem? Então, aqui, ó, a gente faz a coleta, mas a gente já sabe que tem alteração. Então, a gente fala para essa mulher que encontrou uma alteração e que vai aguardar o resultado do exame. Já pode ligar lá no SECOM, dar o nome dessa mulher, falar o que você observou e solicitar que esse exame seja enviado de uma maneira mais rápida. E se a pessoa que vai coletar, a pessoa que for analisar essa lâmina, observar que tem células cancerígenas, nem volta o resultado para o posto de saúde, tá? É do UNACOM para frente. Então, aqui o material que a gente utiliza, tá? Um suave, a espátulazinha ou uma escova endocervical, aqui, ó, parece aquela escovinha de cílios. Então, a gente introduz no colo uterino, faz um giro de 360 e coloca esse esfregaço aqui, ó, na lâmina. A lâmina, depois que eu coloco ela, eu coloco um fixador para que as células não se desprendam daqui. E coloco ela num meio líquido de cultura, geralmente é álcool, tá? Mas existem outros meios de cultura. No meio de cultura, ela pode ficar por até 30 dias, tá? Mas o serviço público de saúde, ele é enviado para análise patológica toda semana. Então, não fica lá aquele monte de lâmina pra gente, não. Toda semana é encaminhado para o SECOM para ele fazer a análise patológica dos exames que foram coletados de segunda a quinta. Tem algumas unidades que não funcionam para coleta nas sextas-feiras, por conta de ser o dia destinado para coleta, né?
Porém, outras unidades, elas coletam normalmente, só que fica para a semana seguinte, tá? Não vai na mesma semana. Então, esse é o material que a gente utiliza. Quem faz essa coleta do exame é o enfermeiro ou o médico. O técnico de enfermagem fica com a parte de preenchimento de papel, orientação da mulher, exame da mama e posicionamento da mulher. Então, aqui, ó, um útero depois que já teve bebê, ó, ele fica em forma de fenda. Um útero que ainda não teve a fase expulsiva, não teve parto vaginal, aqui, ó, é mais redondinho, tá bem? E aí, o colo uterino, ele é alto, né? Ele tem uma espessura, assim, de 2 a 3 centímetros. Quando a mulher tá grávida, esse colo, ele fica fino. Então, ele vai afinando, 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 de acordo com o crescimento do bebê, até que ele abra por completo, nos 10 centímetros, o osso afasta e o útero expulsa o feto, tá bem? Então, aqui a gente tem um colo uterino no fundo da vagina com uma alteração. E essa alteração é sugestiva de câncer, mas também pode ser um cancro, pode ser apenas uma ferida que precisa de cauterização, a gente chama de CAF. Ou pode ser uma infecção por Gardnerella também. Aqui, minha gente, eu trouxe para vocês o espéculo. O espéculo, ele tem essa borda aqui, ó, antitraumática, parece um bico de pato. Esse bico de pato vem com essa borboleta aqui, ó. Nessa borboleta eu vou rosquear e as abas aqui, ó, laterais do espéculo vão expandir. Quando ela expande, eu tenho como observar o fundo do útero. Aqui no estado, a gente tem esse para utilizar nos exames, eles são descartáveis. Nós temos ele no tamanho P, no tamanho médio e no tamanho G. Eu, geralmente, começo utilizando o P. Se eu não conseguir achar o fundo uterino, do colo uterino, né, eu vou para o médio. Se eu não conseguir, aí sim eu vou para o G. No geral, a gente já consegue observar com o P, tá bem? O G a gente utiliza em pouquíssimos casos. Eu mesma nunca precisei utilizar o G. Eu sempre me viro muito bem com o P e quando não, com o M. Eu só uso o M se não tiver o P na unidade, porque se tiver o P, eu começo sempre com o P. O tamanho deles na largura é igual. O que diminui ele é a longitude, aqui, ó, o comprimento dele, tá? Então, às vezes eu coloco um M e eu acabo machucando o colo uterino. Se eu coloco um P e eu já consigo observar, então não há necessidade de eu introduzir mais no fundo da vagina, né? Então, já consigo observar o colo uterino, consigo observar se tem secreção, né? Quando, que é o colo uterino normalzinho, bonitinho. Quando a mulher tá grávida, né? Pela ação do beta-HCG na corrente sanguínea, o fundo uterino dela, o colo uterino, ele fica roxo, tá? Ele muda a coloração, ele fica roxo ou fica violeta. E sabe esse ósteozinho aqui, ó? Ele fica bem fechadinho, porque, né, já tá gerando um bebê ali dentro, e se o útero abrir, esse bebê cai, e ele ainda não tá pronto, e o nosso corpo é sábio e perfeito. Então, o útero já fecha e muda a cor do colo. Então, de longe, quando a gente coloca o espéculo, a gente já sabe que essa mulher tá grávida, e às vezes nem ela sabe que ela tá grávida. Então, a gente tem como diagnosticar a gravidez pelo PCCU, né, por conta dessa alteração da coloração do colo, e ele fecha, ele fica bem fechadinho. Ele não abre mais, a gente não vê esse orifício aqui, ó. Ele fica bem fechadinho, como se esse orifício não existisse. Para hoje, minha gente, é só.